Você falou em números, Paulo, eu queria destacar uma situação que eu acho que é muito emblemática, porque a gente está sempre tentando comparativo, o que esse Flamengo está fazendo, porque ele ganha, vai à final, ganha, vai à final, a gente está sempre buscando alguma ótica diferente. Sim. E claro que vem o debate de 2019, o tal ano de 2019, mas nem em 2019 o Flamengo conseguiu chegar numa reta final brigando como está agora, porque em 2019 cai no mata-mata da Copa do Brasil lá atrás, ano passado não chega a uma final de Copa do Brasil, o trabalho do Renato começa a ser questionado, inclusive após a queda na Copa do Brasil. Então, aquele Flamengo ali de meio de ano, de junho, que traz o Dorival para salvar a temporada, em um mês, tinha 2 confrontos de mata-mata, tinha Copa do Brasil e Libertadores, depois tinha Brasileiro. Aquele Flamengo que não se sabia como ia terminar a temporada, tá aí, em 2 finais. Com tudo sobre a classificação do Flamengo. O Flamengo é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Eram 14 semifinais com 7 classificações e 7 eliminações. O Flamengo, então, dá um salto nessa balança e se classifica pela 8ª vez à final da Copa do Brasil. Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Paulo Calçade, Jean Oddi. Números, né? Um dos 2 times finalizou 16 vezes, 6 no alvo. O outro time finalizou 8 vezes, 3 no alvo. Sabe quem ganhou o jogo? O que finalizou menos. O das 8 vezes. Tem a ver com a qualidade. E olha, é um absurdo, né? É um absurdo. Tem a ver com a qualidade do trio de ataque, que se transforma num quarteto, e quando os laterais apoiam, mais gente de qualidade na frente, do meio para frente. Pedro Ivo, tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Calça, Jean, Birner, fã de esporte em casa. Você já resumiu, tem a ver com qualidade. Podemos ir embora, então? Mais do que a qualidade para finalizar, é a qualidade para fazer com que a bola chegue limpa, clara, em ótimas condições de finalização. Porque finalizar por finalizar, o São Paulo também tentou, teve volume, finalizou, só que quase sempre a bola está respingada, o jogador está desequilibrado, você tem um bloqueio, você tem uma linha de defesa adversária posicionado, isso faz a diferença. Não é simplesmente o Gabigol ser melhor que o Pedro, ser melhor que o Caleri, Pedro ser melhor que o Caleri. É como a bola chega, é como você cria, é como você limpa até o momento da finalização. O lance do Flamengo do gol diz muito, né? O Everton Ribeiro acha, a coisa fica muito limpa para o Arrascaeta, que tem a qualidade de dar o toque. Antes disso já tinha um gol anulado, depois disso já teve a situação do Gabriel, que o Jandrei acaba tirando. Então, é como se cria, não só o volume que se cria ou a qualidade de quem finaliza. E isso o Flamengo tem muito mais do que o São Paulo. Tem mais qualidade que o São Paulo, tem mais qualidade, inclusive, que todos os outros times da Série A. Aí você falou em números, Paulo, eu queria destacar uma situação que eu acho que é muito emblemática, porque a gente está sempre tentando comparativo, o que esse Flamengo está fazendo, porque ele ganha, vai à final, ganha, vai à final, a gente está sempre buscando alguma ótica diferente. Sim. E claro que vem o debate de 2019, o tal ano de 2019. Mas nem em 2019 o Flamengo conseguiu chegar numa reta final brigando como está agora. Porque em 2019 cai no mata-mata da Copa do Brasil lá atrás. Ano passado não chega a uma final de Copa do Brasil. O trabalho do Renato começa a ser questionado, inclusive após a queda na Copa do Brasil. Então, aquele Flamengo ali de meio de ano, de junho, que traz o Dorival para salvar a temporada, em um mês tinha 2 confrontos de mata-mata, tinha Copa do Brasil e Libertadores, depois tinha Brasileiro. Aquele Flamengo que não se sabia como ia terminar a temporada, tá aí, em 2 finais e não brigando mais pelo Campeonato Brasileiro, pelo que aconteceu lá atrás. E aí não é culpa do Dorival, do trabalho que vem sendo feito. Então, é de se destacar, porque parece que constrói uma classificação fácil, não é simples e é muito grande, acho que às vezes a gente esquece um pouco disso. Vitor Birner fazia o gesto aqui, enquanto completava o raciocínio. Debochava, eu vi. Pedro Ivo. Chama eu! Foi o gesto que ele fez. Toca em mim, Agli, toca em mim. Toca em mim. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Vitor Birner. Ao professor Calçade, que já se manifestou, ao Jean, que coça a barba, ao Pedro Ivo Almeida, que disse que eu debochei sem ter debochado, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vi missão de paz. Eu só ouvi o Pedro Ivo falando sobre o time de 2019 e eu ainda acho que quando a gente fala de qualidade de jogo, esse time não está próximo ao time de 2019. Não é qualidade de jogo, é o que vem sendo feito. Independente de chegar no final de ano, é valer a taça. É como consegue brigar, só para deixar. Ele teve uma campanha a lá Real Madrid, Barcelona na boa fase em Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Isso, para mim, é a coisa mais difícil que tem. Mas você acha que o atual não se impõe
em seu melhor momento, eu nem sei se esse agora é o seu melhor momento, né? Acho até que já teve um melhor momento 1, 2 meses atrás. Ele não se impõe contra os adversários tanto quanto aquele de 2019 ou perto daquele de 2019? Eu acho que, às vezes, sim. Aquele fazia essa imposição com mais frequência, aquele marcava a saída de bola melhor do que esse. Eu não estou nem exigindo que esse faça igual, porque é um trabalho ali do Dorival, pegou coisa muito complicada. O Jorge Jesus teve um período de Copa América para preparar a equipe, né? Ele tirou a equipe do limbo, né? Como o Dorival também tirou. Eu acho que aquela equipe tem mais volume de jogo ofensivo do que essa, e essa, com a bola, é uma equipe muito elogiável. Eu acho que ela sem a bola ainda tem algumas lacunas, mas com a bola é uma equipe muito elogiável, uma equipe extremamente perigosa, aquela que você olha e você não tem nenhuma dúvida que ela vai chegar no mínimo 3, 4 vezes em condição de fazer o gol em qualquer jogo, até quando coletivamente não faz uma grande partida. Tá? Então, eu acho aquela equipe uma equipe que joga melhor, jogou melhor do que essa tem jogado. No mais, eu concordo com tudo que o Pedro disse, a classificação importante, para mim conseguida com muita tranquilidade, e uma tranquilidade previsível depois do resultado no Morumbi. O jogo de hoje foi tão simples que nem cara de semifinal para mim teve. Um jogo morno para uma semifinal de Copa do Brasil. O jogo do Morumbi... Segundo tempo, né? Sim, o jogo do Morumbi foi um jogo quente. Jogo quente. O São Paulo coletivamente melhor que o Flamengo individualmente sobrando em relação ao São Paulo. São equipes incomparáveis. São equipes incomparáveis. Essa que é a realidade quando a gente fala de competência, de capacidade, de qualidade de jogo e etc. Hoje, coletivamente, as equipes... A meia hora inicial hoje equivalente. Foi boa. Aquela meia hora inicial ali hoje. Não, foi boa, só que aí aquela coisa, o Flamengo não precisava jogar mais do que jogou. Sim. Acho que se tivesse, por exemplo, empatado o jogo de ida, teria feito o jogo melhor hoje pela própria necessidade de alguma coisa anímica ali que essa equipe tem. Né? Então, tranquilo, acho que o resultado mais do que merecido, passou a melhor equipe, passou o time que joga o melhor futebol do Brasil quando joga o seu melhor futebol, e acho que o São Paulo também, diante daquilo que o elenco pode produzir, diante do que é a temporada, São Paulo foi eliminado pela primeira vez no mata-mata antes de chegar à final da temporada. E eu acho que se olhar o elenco do São Paulo, que chegou à final do estadual, final da Copa Sul-Americana e ser final da Copa do Brasil, é para aplaudir o trabalho do Rogério Ceni. Eu acho que ambas as torcidas têm que ficar satisfeitas com o que as suas equipes produziram. Apenas uma delas feliz, porque obviamente o São Paulo queria chegar na final, mesmo sendo algo extremamente improvável, e o jogo não foi nada mais do que algo sem surpresas. Hoje a tal da caixinha de surpresas do futebol ficou bem longe e já era previsível que assim seria. Olha, o nosso fã de esportes aqui já participando pela hashtag Linha de Passe, o Beto, que é flamenguista, que é rubro-negro, ele bota o placar agregado dos últimos 6 encontros, Flamengo e São Paulo. 18-3, placares 5-1, 4-0, 3-1, 2-0, 3-1, 1-0. E antes disso, né, Jean, houve ali um recorte em que o São Paulo era o time que, um dos poucos times que se impunham, de certa forma, contra o Flamengo. Mas, nesses últimos 6 jogos, tem dado o Flamengo de lavada no confronto. Bem-vindo. Valeu, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu acho que esses números, ou mesmo os números agregados da final em relação aos gols marcados, o 4-1, portanto, da semifinal, eles refletem muito a diferença da qualidade dos dois times, a diferença da qualidade dos jogadores, né? A diferença da qualidade do elenco, mais até do que foi o jogo. Porque você falava no começo do programa da diferença de finalizações hoje. Se você somar as finalizações dos dois jogos, vai dar 45-8 para o São Paulo. São 45 finalizações de São Paulo, 8 do Flamengo. Mas sabe aquela coisa de desenho animado, que às vezes tem um fortão e o mais fraquinho, e o fortão fica segurando a cabeça do fraquinho, o fraquinho fica tentando bater para todo lado, fazendo assim, e não pega? É meio que isso. Na verdade, o Flamengo... É uma pena que não tenha mais isso hoje. Só quem tem certa rodagem... Para conhecer essa imagem. Mas é isso, é um pouco isso. Quer dizer, o Flamengo vence com muita facilidade o confronto. E aí, para mim, é muito pela diferença da qualidade dos jogadores. Eu entendo até que... por conta do primeiro jogo, e aí eu vou ampliar isso para as 2 semifinais, da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo praticamente garantiu
a sua passagem à final da Copa do Brasil no primeiro jogo e garantiu a passagem para a final da Libertadores no primeiro jogo. Então também é normal que esses times, esse time titular, que no fim está sendo escalado apenas nesses jogos de Copa, não entre, né, para matar ou morrer numa segunda partida de semifinal contra o Vélez, não entre para matar ou morrer numa partida de segunda semifinal contra o São Paulo. Então, acho que até mesmo a exigência que a gente eventualmente pode ter de querer que o Flamengo jogue tudo que pode jogar, não sei se ela acaba sendo justa para esse contexto, né? Por isso você pode até discutir a tal da escalação do Dorival nas Copas e no Campeonato Brasileiro, mas a questão é que também você não vai exigir de um time que está com 4-0 no placar numa primeira semifinal e com 2-0 no placar na segunda semifinal, nas duas semifinais em casa, jogando em casa, sabe, você não vai insistir ou querer que esse time mostre o máximo que ele já mostrou. Então, acho compreensível, acho que não cabe, né, muita discussão em relação ao que o Flamengo não conseguiu fazer ou poderia ter feito a mais. O fato é que o Flamengo passou muito facilmente para as duas decisões, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Ô Jean, só para ilustrar o que você está falando, o Paulo passar por Calçade, isso de estar sempre decidido e a gente entender que não vai matar ou morrer, com essa situação de hoje, a classificação, a confirmação da classificação, o Flamengo foi à final do estadual, jogou todos os jogos. O Flamengo vai à final da Copa do Brasil, joga todos os jogos. O Flamengo vai à final da Libertadores, joga todos os jogos possíveis. O Flamengo joga todas as rodadas possíveis do Brasileiro. Então, assim, há quanto tempo também o Flamengo não joga todos os jogos possíveis da temporada? Então, verdade. É difícil exigir que, não, tudo que o Birner falou eu compreendo. Pressiona lá, pressionava melhor. Tudo bem, mas acho que se exigiu também muito mais naquele segundo semestre de 19 do que agora, e acho que é ótimo. Que bom que o Flamengo, pro torcedor, para a comissão técnica, pode resolver no primeiro jogo e no segundo jogo dosar sem sofrer. Acho que isso também ilustra um pouco do que você está falando. É isso. E eu acho que assim, se você, até para ilustrar também, Pedro, se a gente invertesse Pedro e Caleri, só em uma inversão, talvez as coisas já mudassem bem. Porque, né, por mais que assim, o Caleri tenha tido um grande momento no São Paulo, é ídolo da torcida pelo quanto se dedica, pelo quanto briga, pelo quanto luta, tecnicamente, só pegando esses dois como exemplo, a gente poderia pegar várias posições, mas só pegando esses dois como exemplo, a diferença é enorme, né? Paulo Calçade, seja bem-vindo, Xará. Paulo, companheiros, para você que nos assiste, acho que é isso, né? Não é que não teve emoção, não teve um fato novo no jogo, que seria um fato novo. São Paulo fazer 1-0, fazer o Flamengo empatar, São Paulo, a exemplo do Morumbi, eu acho que conseguiu competir dentro do padrão que São Paulo pode oferecer no momento. Não adianta olhar para o Flamengo e estabelecer qual é a régua para o São Paulo. Olha, se aproximar do Flamengo, porque ninguém consegue. Então não é só o São Paulo. Se o São Paulo, conversava com o Paulo Andrade, São Paulo tivesse esta forma de competir, como competiu no Morumbi, perdeu o jogo, como competiu hoje, perdeu o jogo, contra os outros 19 no Brasileirão, só para dar um exemplo, ele estaria bem. Perfeito. Vai ganhar título? Não, mas ele não estaria na posição que ele se encontra. O problema é que esse time consegue competir nesse jogo, aí ele pega um adversário com uma estrutura menor, um poder técnico menor, e eu estou falando pode ser o mesmo time de São Paulo, né? Porque a comparação tem que ser essa. E aí é outro jogo. Você não fala, mas o que aconteceu com o São Paulo? Então, esse é o problema. Agora, São Paulo, Brasileirão, está muito mal. Pior do que se poderia esperar. A partir do momento que você foca na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Claro que, para qualquer clube, o Flamengo faz isso. É o brasileiro que sofre. Sofre com Cebolinha, né? Sofre com um outro nível, né? Com Vidal, é outro tipo de sofrimento. Do Flamengo, sim, mas é um time que muda a sua forma de jogar e não é igual a esse aqui. E o jogo do mata-mata, o segundo está sempre condicionado a uma história que começou lá atrás. Fluminense e Corinthians é empate, gente. Então esquece. Agora aquele jogo acabou, tem uma oportunidade o Corinthians de jogar em casa. Mas ambos precisam vencer ali. Se for para os pênaltis, a gente sabe o que vai dar. Né? Agora, no caso do Flamengo, contra o Vélez, baixou, teve defeitos, mas tinha uma vantagem gigante. Contra o São Paulo, teve defeitos também, mas tinha uma vantagem. E não é que administrou, mas jogou sabendo dela. Defeitos do Flamengo. Quando perde a bola, eu acho que o Flamengo dá umas vaciladas que não vai poder ocorrer
quando jogar a final da Libertadores. Principalmente nos 30 primeiros minutos hoje, né? E é assim, você olha, isso aconteceu contra o Vélez. Pô, o Gabigol tá voltando, num outro ritmo, a Arrascaeta tá no outro ritmo e Pedro. A saída de bola do adversário vence essa primeira barreira dos 3. E o time não sobe tanto para se aproximar porque fica preocupado com isso. O que acontece? Você fica os 3 e a distância. E aí o adversário corre por dentro do Flamengo e faz o Flamengo correr muito para trás. Isso não é legal. Para uma final de campeonato não é legal. Para o jogo de hoje, contra o Vélez... Só não sei, né, Calçade, aí até falando do que o Paulo falou, só não sei se o Atlético Paranaense vai tentar fazer na final da Libertadores Essa era a conversa também. o que o São Paulo tentou fazer. Ou o padrão vai ser do Atlético, mas eu acho que tem tentou outro alerta, fazer nos talvez. 20 minutos iniciais Eu hoje. acho, tem outro alerta. Para a Copa do Brasil, talvez tenha que abrir o olho, porque aí você tem Corinthians e Fluminense, que podem saber fazer isso em alguma fase do jogo ali que seja. Acho que fica muito mais o alerta para isso, mas eu estou com Calçade, mas eu ainda insisto na dúvida daquilo que o Birner falou. Não sei até que ponto também você dosa demais, você não está mobilizado demais, condicionado pelo primeiro jogo. E eu acho que a mobilização você sente, Certamente, inclusive, todos nós conhecemos muitos flamenguistas, na redação tem alguns. A mobilização antes, estou falando do torcedor, não estou falando do jogador, do primeiro jogo, foi muito mais intensa do que foi hoje, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E o jogador sente isso também. E o próprio jogo não exige do atleta muito mais do que ele fez. Né? Resumindo, né, Vini, não é aquela coisa de vamos buscar essa vaga, vamos classificar, vamos pegar essa vaga na final. Na verdade, é claro que guardadas as proporções, mas se contra o Vélez era vamos formalizar a ida para a final, dessa vez era Isso jamais para confirmar, assim, né? Bom ressaltar, isso jamais partiu do treinador. Sim. No jogo contra o Vélez, muito no pelo jogo de contrário. hoje, a mobilização, pô, tomou pancada pra caramba, porque deixou os caras de fora. O respeito O jogo- pelos adversários. Total. Contra o Corinthians lá atrás também. Total do treinador. E mesmo assim, é difícil você tirar o peso da primeira vitória do jogo que você está jogando. E mesmo Mas assim o ele venceu Dorival os 3 jogos. Venceu esses todos. que nós citamos. O Corinthians na volta, o Vélez de virada na volta isso e aí. o São Paulo hoje na volta. E essa é a cobrança. Uma vitória melhor do que a que foi feita. Agora, uma coisa legal hoje, que no jogo passado o São Paulo criou bastante porque usou os lados do campo ali, o Flamengo recompunha só com 3 jogadores, segundo tempo recompôs melhor. Hoje eu vi o Arrascaeta fechando um pouquinho mais que de costume do lado esquerdo, já sabendo que o São Paulo ia usar os lados do campo. Teve alguns momentos que o Arrascaeta não voltava, que o Pedro voltou ali do lado esquerdo para formar um quarteto só em alguns momentos. No meio de campo, ou seja, tem uma adaptação e uma dedicação dos jogadores àquilo que o treinador falou que era necessário na parte coletiva para o Flamengo não ser muito pressionado do jeito que o São Paulo sabe pressionar melhor, que é usando os lados do campo. Então, mesmo que não tenha essa mobilização que eu falo anímica, quando a gente fala da questão da dedicação, a parte coletiva e etc., eu acho que o time cumpriu o que o treinador pediu, né? E jogando dentro do seu perfil, o gol é uma jogada pelo centro, aquela jogada de Flamengo, né? Sai do Davi Luiz, a bola que corta, O gol foi arrebenta a bem marcação de São Paulo, com um toque que o Flamengo, com aquele é super refinado o time, a qualidade técnica, tá aí o gol. Olha lá. Tirou da marcação, já era. Então, e o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele tá enxergando tudo, ele não olha pro goleiro, ele dá aquela esticadinha para virar e já dá uma cavadinha para tirar. É lindo o que ele faz, ó, já toca por cima. Das ações ofensivas, o que o Arrascaeta não faz muito bem? Eu acho que essa é a pergunta. Porque, mais uma vez, ele sobra. É incrível Porque ele joga não bola. é, assim como os outros, é um jogador de 1 contra 1, de velocidade, isso, mas ele é um cara com uma condição técnica. Quando você tem Everton do lado dele, o Gabigol também. O Gabigol não está nessa fase artilheira, que é a fase do Pedro. Achei um bom jogo dele. Mas a participação do Gabigol nas construções do Flamengo, ela é total. Tanto que quando vem o Cebolinha para fazer do Gabigol, Não faz. não consegue. O Dorival tentou, mas não consegue. Tem a genialidade do Arrascaeta na finalização. Tem a escala do Davi. O Pedro tem o toque, você falou, muito refinado. Agora, eu gostei também de observar como o Everton Ribeiro vai dosando. Ele vai esperando o momento que o Arrascaeta vai atacar o espaço. Ali até ficou o debate se ele trançou o pé do zagueiro de São Paulo, se não trançou.
Mas ele vai. Isso depois. E esse entendimento, que aí é você ter Everton Ribeiro e Arrascaeta no time. Isso aí você não negocia com nenhum time do país. O Everton vai controlando certinho, no timing. Não é que ele esticou a bola para o Arrascaeta correr muito lá na frente, ou o Arrascaeta correu antes e ficou impedido. Né? É o Everton segurando e ele vê. Quando o Arrascaeta dá um passo assim que ele está olhando, né? Porque ele está olhando tudo, porque ele acaba finalizando já sabendo onde está o goleiro. O Everton nem dá um tapa, parece que dá na medida. Fica aquela coisa do São Paulo ações ofensivas do Flamengo, né? É muito refinado. Até para ilustrar também. aquilo que a gente está falando, eles resumem o jogar fácil. É jogar fácil. Tudo flui muito facilmente, quer dizer, flui sem esforço, né? A brincadeira que eu fiz, a imagem ali da briga do grandão com... Aí chega o grandão e... exatamente, é um peteleco, assim, é muito fácil, né, para o Flamengo jogar com esses jogadores lá na frente e as coisas funcionam muito bem.